porque no meu meio familiar, né, existem vários policiais. A ideia do polícia, né, de ser policial, né, de combater primeiramente a criminalidade, né, ajudar a sociedade em si, isso é muito gratificante, né, quando a população reconhece. Meu nome é Gabriel Werbin, eu sou nascido e criado em Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, mas atualmente estou em São Lourenço, lotado aqui no cargo de investigador de polícia, no sul de Minas Gerais. Então, no início, eu era como qualquer homem, assim, né, na infância, menino, que quer ser o quê? Jogador de futebol. Então, sempre foi, né, o meu sonho. Só que aí eu fiz escolinha e tal, mas acabou que não vingou. Então, eu estava tentando procurar outra coisa, o que seria o meu sonho, né? Então, eu fui vendo na parte da minha família, né, os policiais, mais uma vez, quando eu era pequeno, né, meu padrasto chegava, tirava a farda, eu logo colocava a farda dele, tipo assim, ficava no meu pé, sabe? Eu era pequenininho, né, a farda me cobria. Eu ficava ali brincando com ele como se fosse policial e tal, e ele, você vai ser polícia, você vai ser polícia. Então isso já me instigava um pouco. E eu sentia realmente uma emoção quando eu fazia aquilo ali. E ele também sentia isso. É recíproco, né? Mãe, eu quero ser policial. Falava assim, aí ela, que ser polícia? Que não sei o quê. Aí eu falei, não, mãe, eu quero ser igual meu pai. E tal. Ela, tá bom, vai ser. Na época de escola, né, eu nunca fui o aluno, assim, mais inteligente, nem me considero inteligente, né? Mas eu era o quê? Esforçado. Consistência, persistência é o que eu mais tenho, ao invés da inteligência. Então, quando eu era criança, adolescente, o meu objetivo era o quê? Tirar a nota boa, né, para minha mãe deixar eu ir pra rua jogar bola. É igual no estudo para concurso, você estuda com um objetivo específico para passar na prova. Só que quando a gente é criança, a gente tem um objetivo de quê? De brincar. Então, a minha ideia era estudar para passar na prova, tirar uma nota boa e ir pra rua jogar bola. Comecei a estudar em meados de 2019, onde eu ainda trabalhava, né, como auxiliar de coordenação numa escola na minha cidade. E eu trabalho desde os 12, 13 anos, mais ou menos, já trabalhava com meu pai, na loja de roupa dele. Já trabalhei fritando salgadinho, lanchonete, limpando o chão de lanchonete. Já trabalhei em loja de brinquedo, entregando IPTU pela cidade inteira. Vários tipos de trabalhos assim. Meu pai sempre falava isso, né? Tipo, não me dava muito dinheiro. Ele sempre falou, você tem que dar valor ao dinheiro, então você tem que trabalhar, ter o seu dinheiro e ter esse reconhecimento para você ver o que vale, o que o dinheiro vale. É uma coisa que fica na mente, né? Você fica, cara, você trabalha muito, você ganha pouco e você pode ser demitido a qualquer hora. Então, meu pai, estudando em 2019, ele fez a prova da PRF, ele estudou 1 ano ali para a prova da PRF, e eu via, né, ele no quarto, assim, trancado, dia e noite, estudando, e eu falava, cara, isso é muita loucura. Mas ele falou pra mim, Gabriel, é possível passar na prova, passar em concurso público. E agora, se você quiser viver isso, se você quiser realmente estudar para concurso público, você vai ter que ralar muito. Você não trabalha aí ralando muito e tal, você vai ter que fazer a mesma coisa, só que estudando. No início, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Então, eu sentia um peso maior, porque eu trabalhava praticamente o dia inteiro. Quando a gente trabalha, a gente realmente tem a carga horária menor para poder estudar. E ali eu sentia que era pesado, mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu vou estudar um pouquinho todos os dias. Então eu estudava de segunda a segunda todos os dias na carga horária que eu tinha disponível para mim. Em 4 meses de estudo, eu consegui ser aprovado no concurso da Guarda Municipal de Maricá, do Rio de Janeiro. Em 15º lugar, né, eram 150 vagas para ampla concorrência. Eu não lembro exatamente, mas era mais ou menos uns 15 mil inscritos. E eu fiquei impressionado com esse resultado, com essa aprovação. Eu falei, eu nem tinha estudado tanto assim, e eu fui aprovado em 15º, então se eu quisesse, nesse momento, eu já estaria concursado. Eu já estaria ganhando, tipo, 3 vezes mais do que eu ganhava, né, quando eu trabalhava numa empresa privada ou em alguma outra coisa. Então ali eu já me senti feliz, mas eu sabia que eu podia ir mais além. Então eu comecei estudando depois dessa etapa da Guarda Municipal, eu estudei para a PRF, né? Comecei um ritmo intenso de estudo para a PRF. Eu consegui me organizar e consegui largar o meu trabalho. Graças a Deus eu consegui o meu tempo máximo, né, do dia integral para poder só estudar. E ali eu fiz durante 1 ano
um preparamento para a Polícia Rodoviária Federal. Mas, infelizmente, eu fui reprovado, né, por uma crise de ansiedade que eu sofri no meio da prova e uma coisa que eu negligenciei muito, que foi o quê? A saúde mental e o psicológico, né, que muita gente negligencia e isso eu falo e eu passei por isso, então, né, eu acho que ninguém deve passar por isso porque foi muito, assim, me abalou muito, né? Tanto que eu fiquei em depressão por causa disso, por essa reprovação, porque eu estudei muito intenso durante um ano, eu estava me sentindo preparado para essa prova, mas não aconteceu que eu não passei, tive essa crise de ansiedade e acabei ficando por uma questão ainda na prova e isso foi muito, me abalou muito. Eu fiquei em depressão real e eu não conseguia, assim, voltar ao meu ritmo de estudo. Então, depois de um tempo, né, depois desse abalo que eu tinha sofrido, certo dia eu acordei, me olhei no espelho, realmente eu joguei uma água na cara, dei um tapa na minha cara e falei, não, você não pode parar aqui, você não desperdiçou esse tempo todo de estudo que você fez até aqui em vão, isso não pode ser em vão. Então, a partir desse dia, eu resolvi voltar a estudar, mas voltei de um jeito diferente, trabalhando com a minha mente, com o meu psicológico. Então, voltei estudando, malhando, saindo com a minha noiva, eu fazia vários tipos de esporte, trabalhava meditação, então eu comecei a sentir que eu estava fluindo muito mais no estudo agora. E isso me ajudou muito a estudar e a conseguir estudar por um longo tempo, porque o concurso a gente não estuda rápido, né? Não é um tempo rápido, é um tempo de médio a longo prazo. Então a gente precisa, né, ter ali todos os dias essa constância e ter força de vontade para poder continuar estudando. E ali eu sentia isso, eu sentia que fazendo isso tudo em conjunto, eu tinha força para poder continuar até eu conseguir a minha aprovação. Então foi a partir daí que o jogo virou e eu fui aprovado e consegui 7 aprovações em concurso público. Eu fui aprovado na Guarda Municipal de Maricá, do estado do Rio de Janeiro, na Polícia Civil do Rio, no cargo de investigador e inspetor, na Polícia Civil de Minas Gerais, no cargo de escrivão e investigador de polícia, na Polícia Civil do Paraná, no cargo de investigador e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no cargo de policial legislativo, totalizando 7 aprovações, graças a Deus e graças a mim, a minha persistência e constância nos estudos para concurso público. No início, eu tive muita dificuldade, porque eram muitas matérias, né, para estudar para concurso público e eu não sabia como organizar o estudo em si, né, como fazer um planejamento para aquilo ali, como montar um cronograma para mim com todas aquelas matérias, com as horas que eu tinha disponíveis para estudar. Né, como que eu ia montar esse planejamento com as horas que eu tenho disponíveis para estudar, com todas essas matérias, então ficava muito confuso para mim estudar. Como que eu vou fazer as minhas revisões, tipo assim, várias revisões, quando, né? Eu não sabia com que material que eu vou utilizar, então eu ficava perdido. Então, depois desse tempo, eu consegui me planejar, me organizar, estudar melhor, acertar mais questões. No início eu errava muitas questões, eu tinha acabado de ler a matéria e errava as questões. Eu ia evoluindo nos meus estudos com essas técnicas que eu comecei a utilizar. Eu pedi algumas dicas, né, para o meu pai relacionado à matéria de Direito, porque eu sou formado em Engenharia. Então, eram muitas matérias de Direito. Não, você pega esse artigo, pega o vademecum, pega essas jurisprudências aqui e começa estudando. Aí eu falei, ferrou. Eu não estou entendendo nada, eu não entendi nem as palavras que ele tinha falado para mim. Tá falando em grego para mim. Então eu falei, o que é isso, pai? Aí ele começou a tentar me explicar, eu fui devagar, aos poucos, tentando entender. E hoje eu acho que eu entendo mais a parte de Direito do que a própria engenharia que eu sou formado. Foi aí que eu descobri o caminho das pedras. Descobri métodos, né, que fez um padrão para eu conseguir estudar para concurso público. Então eu estudava todos os dias, todos os santos dias, tanto feriado, Natal, Réveillon, Páscoa, todos os dias eu estava estudando. Mesmo que a carga horária variasse, eu estudava todos os dias. E nesse tempo, por exemplo, na academia, eu conseguia assistir uma videoaula. Quando eu ia no banco, eu conseguia fazer questões. Quando às vezes eu viajava, eu conseguia ouvir uma lei seca, né, que a gente fala do direito, conseguia
ouvia ali algumas leis estudando. Então eu pegava esses tempos que sobravam, pequenos, e conseguia estudar. Eu estudava em torno ali de 5 a 6 horas líquidas por dia de estudo, né? Implementando sempre teoria e questões no meu estudo. Eu estudava por ciclo de estudo. No início, eu estudava só por videoaula, mas aí eu via que eu perdia muito tempo. Então eu comecei a estudar por PDF e ali eu via que realmente uma grande vantagem que é a economia de tempo. E quando eu tinha alguma dificuldade, eu recorria à videoaula. E eu nunca fiz resumo à mão. Eu achava que também era um jeito de eu perder muito tempo. Fazer resumo à mão, você perde tempo. Você está vendo uma videoaula, aí você faz o resumo à mão, para a videoaula, faz o resumo. Então foi aí que eu fui criando o meu resumo digital. Praticamente utilizando o PDF para estudar a teoria com o meu resumo digitalizado para fazer as revisões, eu consegui unir os dois e fazer um estudo muito eficiente. Economia de tempo é o que a gente precisa. Pensar em desistir, todo mundo pensa, né? Porque como o tempo é longo, a gente está ali estudando todos os dias, esse pensamento vem, né? Sem você querer, ele vem, porque você não sabe se você vai passar. Então, no início, para mim foi bem difícil. Às vezes ali sozinho chorava, rasgava o caderno, rasgava a folha, meu resumo eu falava, não, isso aqui não dá, vou desistir, não dá para mim. Mas ao mesmo tempo eu fui criando força, fui criando resistência, muita resiliência ali para poder continuar, né, nessa trajetória árdua de estudar para concurso público. Além desse fator teórico, teve a parte física, né, que é o TAF, o famoso TAF, o teste de aptidão física. E ali foi um ponto também que me fez querer desistir. Foi no concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, que nesse TAF tinha um teste específico, que era a corrida, o Cooper, em 12 minutos. E eu fiz o primeiro teste e fiz em 18 e 30 minutos. 18 minutos, 30 segundos. E aí eu pensei e falei comigo mesmo, não vai ter como eu fazer 3 km em 12, sendo que eu fiz em 18 minutos e 30 segundos, sendo que a prova esse teste seria daqui a 2 meses. Então, ali eu senti uma emoção forte de desistir, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, eu criei coragem, resistência, tudo de novo e falei, não, eu sou capaz. Eu já passei por tanta coisa, já consegui conquistar várias coisas, por que não agora? Por que não isso? Então eu contratei um profissional de educação física na cidade onde eu estava e comecei a correr dia após dia, de noite, de manhã, chuva. Fiz um treino intenso, né, com alongamento, claro, com tudo, para não se lesionar, né, porque se chegasse lá lesionado, eu não ia conseguir nada. Finalmente eu consegui ali a minha aprovação no TAF e consegui gabaritar um dos testes mais difíceis do Brasil. No concurso público, a gente não tem a certeza de que vai passar, então a gente está sempre pensando na incerteza, né, do que será que a gente vai conseguir passar ou não. O lema do concurso é não estudar para passar, e sim estudar até passar. Esse é o lema que eu levei para a minha vida. Então, eu queria muito acreditar, né, que eu seria aprovado no concurso público, mas ao mesmo tempo, no meio, quando a gente está estudando ali realmente, a gente tem aquela dúvida. Será que vai dar? Será que isso é suficiente? A partir do momento, como eu falei, quando eu passei em poucos meses na Guarda Municipal de Maricá, do estado do Rio de Janeiro, e ali eu percebi que eu conseguiria alcançar qualquer concurso público. Eu só sabia que seria uma jornada mais difícil, então eu teria que ter mais persistência, constância e saber que é questão de tempo. Conheci o Projeto Caveira pela internet. Eu estava à procura de simulados. Eu já tinha teoria, eu já tinha a parte de plataforma de questões, então eu falei, pô, eu preciso aprimorar o meu estudo. Eu preciso achar alguma plataforma de simulado para poder implementar isso no meu estudo. Pela internet, eu procurando, né, plataforma de simulados, não sei, sempre aparecia o Projeto Caveira. E eu tinha visto já vários relatos de alunos que tinham sido aprovados e tudo mais. Então, não pensei 2 vezes e já adquiri a plataforma do Projeto Caveira. Eu começava a utilizar os simulados quando batia ali pelo menos 50% do edital, para eu não descartar o material. Eu tinha comprado, né, um pacote de simulados e se você não tem muito conhecimento, você não bateu tantas matérias ali do edital, você vai fazer o simulado meio que por fazer. Eu botava o simulado ali no domingo para fazer um dia mais tranquilo e eu fazia como se fosse a prova. A ideia do simulado é você simular a prova. Então eu fazia como se fosse. Eu botava lá o tempo, quanto tempo que eu tinha de prova? 4 horas e meia? Era 4 horas e meia para eu fazer esse simulado. Então eu fazia minuciosamente ali todas as questões, marcava depois o cartão resposta, um por um, tudo certinho e via
se eu conseguia bater o tempo certinho da prova. Porque eu comecei a fazer vários simulados, toda semana eu fazia simulado, e quando chegava a prova, para mim era praticamente mais um simulado. Eu chegava, sentava e via o quê? A mesma coisa, a mesma quantidade de questões que tinha ali no meu simulado, tinha na prova. O mesmo tempo que eu tinha feito no simulado, estava na prova. Então era praticamente a mesma coisa, a única diferença talvez é que tinha mais gente na sala, né, no dia da prova, mas o resto era praticamente a mesma coisa. Acho que eu fiz praticamente mais de 50, 60 simulados do Projeto Caveira. E eu não sabia, né, será que eu estou evoluindo, será que eu estou estagnado? E aí quando eu fiz essa planilha ali no Excel, eu consegui ver a minha evolução, né? Daqui de baixo, eu vim lá de baixo mesmo, e eu fui indo. E tipo assim, eu via drasticamente uma evolução enorme do primeiro simulado para o último simulado. E isso foi muito importante e gratificante para mim. Eu vi que eu estava seguindo o quê? O caminho certo. E todas as notas das minhas provas de concurso público sempre batiam muito próximo do meu último simulado que eu tinha feito. Isso era surreal. Então, na minha prova de Polícia Civil daqui de Minas, de escrivão, no cargo de escrivão de polícia, eu fiz 52 de 60 na prova e no último simulado eu fiz 53 pontos. Então sempre era assim, variando tipo muito pouco. Com certeza, sem sombra de dúvida, né? Quando eu comecei a utilizar o Projeto Caveira, a parte dos simulados, eu comecei a ver que eu tinha estratégia de prova, eu conseguia fazer minhas estratégias, meu planejamento ficou melhor. Eu conseguia ver o tempo certinho, simulando nos simulados, na prova, para não perder o tempo de prova, marcando o cartão resposta. Então tudo começou a se encaixar. E aí eu percebi que a plataforma do Projeto Caveira foi essencial no meu estudo, porque no dia da prova, parecia que eu estava fazendo apenas mais um simulado. Tanto que, às vezes na prova, eu via questões que eu tinha feito no simulado. Eram praticamente as mesmas questões. Eu chegava a rir ali, às vezes, no meio da prova, porque era uma questão idêntica, era uma questão que com certeza ali eu ia acertar. Para todos os sonhadores lá fora que anseiam seguir o caminho da aplicação da lei e da justiça, eu digo, nunca desistam. Mesmo nos momentos de maior adversidade, lembrem-se do porquê começaram e do que os impulsiona. Sejam persistentes, sejam resilientes e, acima de tudo, acreditem em si mesmos. Com trabalho árduo, dedicação e fé inabalável, vocês podem alcançar seus sonhos, assim como eu alcancei. O caminho pode ser desafiador, mas cada passo dado na direção certa o aproxima ainda mais da realização. Então, não parem, não duvidem e nunca deixem de perseguir aquilo que os faz sentir vivos. O mundo precisa de pessoas como vocês, determinadas a fazer a diferença. E também queria agradecer aí a minha noiva, né, a Lara, principalmente aí nos momentos mais difíceis que eu tive. Ela estava sempre ali do meu lado, me apoiando, me ajudando em todas as tarefas, em todas as etapas, sempre me motivando, sempre me botando para cima e acreditando em mim que um dia eu conseguiria. Obrigado, meu amor. E também agradecer, claro, a minha família, né, principalmente a minha avó, ao meu pai, minha mãe, né, que sempre estavam ao meu lado, sempre me apoiando tanto financeiramente como emocionalmente, apostando as fichas em mim, falando que eu iria conseguir também.